nós estamos aprendendo a democracia. Pois ó, os batistas descobriram ela 500 anos atrás. Século XVII. E curioso saber que boa parte desses anabatistas e até batistas foram perseguidos até por outros protestantes. Porque um princípio fundamental é não se mistura política com religião. Não se mistura igreja com Estado. Então a gente não se envolve nisso. E esse grupo, talvez um dos exemplos muito interessantes, é a tradição menonita. Os menonitas falam um dialeto do alemão, né, chamado Plattdeutsch, né, na linguagem que é um dialeto específico. Eles foram muito significativos na história da Holanda, ainda tem uma tradição na região nordeste da Holanda, em Witmarsum, e foram convidados para trabalhar na Rússia por Catarina II, e fizeram porque eram os melhores agricultores que se conhecia. Quando chegou... Foram para a região da Ucrânia, né? Da Ucrânia e da Sibéria, e da Rússia mesmo. Aí quando o comunismo tomou, né, e aí liberdade é bem diferente num ambiente e no outro, muitos conseguiram fugir. Uma boa parte deles veio para o Brasil. Passando por Canadá, Estados Unidos. Tem Canadá, Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Argentina e tal. Quem vai, por exemplo, para o Paraná, vai ver uma cidade predominantemente menonita, chamada Witmarsum. E muito interessante. E o pessoal... lembra do filme A Testemunha? Sim, os Amish? Os Amish são os menonitas antigos. Eles são menonita raiz. Os menonitas de hoje não são tão antigos. Constrói as casas, tem tudo. Então, é uma rejeição vida... da modernidade. Rejeição de guerra, de modernidade, uma coisa assim. Tecnologia também? Tecnologia. Isso os Amish. Os menonitas de hoje não. Mas é um outro perfil. Mas para quem vai lá em Nova York... Pensilvânia ali... não, aí tem. Tem Amish lá. Exatamente. Nesse mundo tem, mas... Parece que pararam no século XVIII e XIX. Os menonitas brasileiros comeram feijoada. Então, a galera aí já... diferente, né? Então, nesse sentido... Já deturpou tudo. Ou melhorou, não sei. Na verdade melhorou. Então, a gente precisa entender isso. Agora, veja bem que quando a gente olha essa história, por isso que a gente tem que dizer aqui, né, a reforma mudou a face da história. Mudou a face da Europa e até mesmo o catolicismo, depois da reforma, vai ser diferente. Aí entra contra a reforma. Ele vai reagir com a contra-reforma. Porque fica uma preocupação de perda de espaço. Exatamente. Não só isso, de responder as perguntas. Né? A gente vai ver, só para a gente dar uma olhada, existe uma reação muito forte, né? E onde a reação foi mais forte, eu acho que o prejuízo da liberdade foi maior, né? E depois, o pessoal querendo dizer, porque eu conheço muita gente de tradição católica, muito irênica, gente boa, que conversa bem, a gente interage, mas tem um pessoal que é um católico que nem o catolicismo não endossa hoje em dia, que é o pessoal pré-Concílio Vaticano II. Sim. Porque o Concílio Vaticano II, ele deu marcha ré em muita coisa, dizendo, pessoal, a Inquisição não foi a melhor ideia, entendeu? Olha, os judeus não são isso, os protestantes são irmãos separados, não são eles mesmos fizeram, vamos dizer... Muda-se a missa, né? Abandona a missa do latim para o vernáculo. Né? E tiveram uma mudança muito grande. Agora tem gente que ainda está, não sei em que século, né? Acho que o problema não é nem catolicismo, o problema é em que século o cara ficou, que ele não acompanhou o resto da história. Então nós temos um outro cenário. E eu vou dizer a verdade, você pega um católico austríaco, um católico belga ou francês, e às vezes conversa com católicos de outros ambientes que não tiveram, vamos dizer, o desdobramento dessa caminhada histórica, você está em mundos completamente diferentes. Só, por exemplo, o pessoal que lê Chesterton, o Jacques Maritain, você vê então você vê a diferença deles. Mas o ponto que o Sayão coloca aqui, no começo do nosso bate-papo aqui, a gente está falando do ambiente europeu, né? Então, o ambiente europeu, isso é até difícil para a gente entender hoje, é o ambiente de cristandade, de sociedade cristã. Então, como eu disse, as datas festivas eram cristãs, os horários eram divididos como horários cristãos, o nobre era cristão, o nobre feudal, o rei era cristão. Não se pensava hoje, como hoje, em termos de uma separação de igreja e Estado. Então, a gente também fala da reforma, divide-se reforma radical, que seriam os anabatistas, e reforma magisterial. Então, a reforma magisterial de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Henrique VIII, ela não queria quebrar esse paradigma de sociedade cristã. O que ela queria era reformar uma sociedade cristã. Ou seja, queria-se manter um paradigma de o nobre cristão e toda a sociedade cristã, mas ainda depurado. Os anabatistas entendiam que isso não era uma reforma suficiente. Eles entendiam que
uma reforma verdadeira romperia a ligação entre igreja e Estado. Ou seja, as duas esferas têm que andar separadas. Por isso que os anabatistas foram muitas vezes perseguidos. Porque quando eles criticavam, por exemplo, o batismo infantil, eles não estavam criticando apenas um rito que eles entendiam que não tinha respaldo bíblico. Percebia-se que eles estavam tentando romper a ideia de que o bebê, quando era batizado, ele é membro da igreja e do Estado. Isso o católico, o luterano, o reformado via isso como um absurdo. Peraí, como é que a gente vai contabilizar, então, os membros da igreja e os membros do Estado aqui? Há uma ruptura. Os anabatistas eram vistos como uma ameaça ao status quo, não só dos católicos, mas também de luteranos, de reformados, de anglicanos. Foram perseguidos na Inglaterra também, porque eles estavam colocando em xeque toda essa visão que nasceu lá no século IV, século V, com Constantino, de uma sociedade totalmente cristã, onde você esbarra com o cristianismo em todo momento da sua vida, da sua existência. Então, os reformados aí, os reformadores que queriam uma reforma com o apoio dos nobres, como Lutero, lá buscando o apoio do Filipe de Hasse, Calvino buscando o apoio do Senado de Genebra, e assim sucessivamente, né? Os anglicanos andando junto com a nobreza para reformar a Inglaterra, no século XVI, com Rainha Elizabeth, mais adiante, Jaime I, que era o Jaime VI da Escócia, né? Para eles isso era anátema, uma ruptura com o Estado. E aí os anabatistas acabavam sendo perseguidos, não só pelos católicos, como o Saião falou, né, mas pelos próprios reformadores, porque eles eram vistos assim, como uma anomalia, né, tentando romper essa síntese que vinha desde o século IV. Mas, de certa forma, eles acabaram adiantando as crises que o mundo europeu vai passar depois com a Guerra de 30 anos, né, que é uma guerra civil europeia, luterano contra católico, católico contra moraviano, católico contra calvinista, católico francês manobrando para jogar luterano contra reformado, e os dois contra os anabatistas. Noite de São Bartolomeu. Antes, né, o massacre na noite de São Bartolomeu, quando a França, um terço da França era calvinista, e aí agora há um esforço de matar os franceses, porque não se pensava num Estado plural. Se vale, o que são uns 20 mil mortos, pelo menos? Mais ou menos, em toda a França. 5 mil mortos em Paris. Outubro, né? E é interessante, Saião, o que é a Revolução Francesa? Que é a revolução que é a mãe de todas as grandes revoluções, como a Revolução Comunista, lá de 1917. A Revolução Francesa surge porque os protestantes são expulsos de França. O Edito de Nantes, que dava liberdade de culto para os protestantes, é revogado. E aí os protestantes começam a ser perseguidos. Para onde os protestantes franceses vão? Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Os huguenotes vão para a África do Sul, vão enriquecer outros países. Aí o que você tem? Sai a classe média francesa, fica assim a base da pirâmide, basicamente uma base pobre muito grande, e do outro lado você tem uma minoria, o clero, a monarquia distante do grande povo. Porque a classe média ficaria no meio de ambas as outras classes, vai embora. Então você tem uma crise na França que não consegue responder essa questão social. E aí você tem uma revolução ultraviolenta, né? Praça da Concórdia, né? 40 mil pessoas são decapitadas em 3 anos da Praça da Concórdia, né? Os fundadores da Revolução Francesa são devorados pela própria Revolução Francesa. Danton, Robespierre, Marat, todos eles são devorados pela própria Revolução que eles criaram, né? Precisa-se de um ditador, que é Napoleão, para dar ordem no caos, que é a França, né? E daí espalhar, como é que é o lema, né? Nem Deus deu mestre, né? O lema da Revolução para toda a Europa, né? Mas o fato é que a Revolução secularizante, que é a mãe das outras revoluções todas sangrentas, né? A Revolução Russa começa na Revolução Francesa. Não só antiprotestante, anti-fé, anticatolicismo, né? A Catedral de Notre-Dame é reconsagrada à Senhora Razão, né? A religião da razão. A religião da razão, exatamente. Todas as menções da fé católica pública são execradas no âmbito da França, né? Como é que é o lema mesmo? Lá
enforcar nas tripas o padre, como é que era? Isso não sei. Era da Revolução Francesa, eles tinham um lema que a revolução só vai alcançar o seu clímax quando detonar todos os religiosos. Quando o último religioso for enforcado às suas próprias tripas. Nossa. Um negócio desse, bem barra pesada. Então essa ideia do igualdade, liberdade, isso é uma lenda, né? Isso é uma lenda. Aliás, fizemos um episódio muito bom aqui sobre a Revolução Francesa. Assistam aí. Opa! Agora tem o filme do Napoleão, outro lado, né? O Napoleão, assim, ele vai restabelecer algum limite de liberdade para o catolicismo na França, mas a partir da Revolução Francesa nada foi o que era. A gente fica chocado com a França hoje, mas os papas falavam com orgulho, né? Era a filha predileta da igreja, o maior país cristão da Europa. Hoje acabou, né? A fé foi empurrada para o âmbito privado. Aliás, até essa questão do laicismo que é debatido hoje, o Sayão está falando aqui da diferença do mundo anglo-saxão para o mundo católico latino, né, pós-revolução, né? Então, a visão da Revolução Francesa é o seguinte: a esfera pública é uma praça, qualquer pessoa tem a liberdade de falar na praça, menos os cristãos, católicos sobretudo, né? Na perspectiva francesa. Por quê? Porque na perspectiva francesa o católico é o opressor, então ele não pode falar na praça pública. Isso é a visão de laicismo francesa. Agora, a visão de laicidade anglo-saxã é o seguinte: olha, a praça é aberta. Qualquer pessoa pode pegar o tamburetinho lá, o caixotinho, botar na praça e ficar de pé no tamburete e falar mal até do rei, em cima do tamburete. Porque a esfera da laicidade anglo-saxã é diferente da visão de laicidade francesa. Tem um negócio assim sério, porque é isso que a gente vê, existe um desdobramento de mudança cultural. Então essa ideia de sola escritura, ela abre um caminho de liberdade e de responsabilidade diante de Deus. E aí quando você faz a mudança, porque na tradição medieval a ideia é a seguinte: a Bíblia é boa, por quê? Porque a igreja disse. Todas as fichas estão na mão da igreja. A mentalidade protestante evangélica vai dizer: a igreja é boa, vamos ver o que a Bíblia diz. Então a autoridade está no texto. E aí é um caminho que liberta esse peso medieval que havia sobre as pessoas, porque você fala de somente Cristo e fala de somente pela graça e somente pela fé. Isso traz essa perspectiva de que Deus é bom, Deus nos ofereceu a salvação e que ela é fácil, não existe burocracia espiritual, não passa por ninguém. É direto você com Deus e a salvação divina é estendida a nós a partir do seu amor, quando alguém se arrepende, reconhece e recebe Cristo Jesus na sua vida. Então, isso abre um caminho tão diferente que você vai ver o que vai acontecer nessa Europa influenciada pelas ideias das reformas. Os autores, os protagonistas, eles tiveram erros, estão dentro do seu cenário? Sim. Só que eles abriram, vamos dizer assim, o espaço para certas ideias que trouxe uma transformação gigantesca. Transformação, por exemplo, na educação. O que Melanchthon vai fazer na Alemanha. Antes a educação é elitizada, agora a educação vai para todo mundo. E vai para mulheres, o que não era comum. E deixa de ser uma educação meramente metafísica, com ideias do âmbito puramente escolástico, e passa a ser para a vida prática. Isso abre um caminho no mundo germânico, no mundo anglo-saxão, para aquilo que vai ser a Revolução Industrial. Por isso que você tem um progresso. Então o pessoal diz: não, o progresso desses países é baseado no colonialismo. Calma aí, meu amigo, o colonialismo começa muito tempo depois. Qual foi o colonialismo da Suíça? Qual foi o colonialismo da Finlândia? O que a Finlândia fez de errado? Deu uma surra nos russos que tentaram acabar com eles? Além disso, o que foi que eles fizeram? Então, quer dizer, não se explica isso, é um negócio impressionante. E aí eu acho que é dor de cotovelo, é a falta de aceitar a situação da verdade, e na verdade histórica. E o que acontece nesse cenário é que, como o ambiente europeu vai se tornando hostil, né, com a relação à religiosidade nesse mundo latino, ou você tem o Estado controlando tudo, ou se o Estado perde, agora aquilo que representa a cristandade histórica é o demônio a ser combatido, e a gente quer ultrapassar o que a Inquisição fez, que acontece na França. E quando esses protestantismos de Estado também cometem as suas falhas, o que vai acontecer? Muita gente de perfil religioso vai migrar
para onde? Principalmente para a América do Norte. Então, tudo que vai ser a formação dos Estados Unidos, com os seus pontos positivos ou não, vai ser a busca da liberdade religiosa. Diferentemente de... Está na base do nascimento da cultura americana. Mesmo, por exemplo, em vez de ser freedom of religion, que era a cabeça de muitos lá que a gente quer... Na Revolução Francesa. Não é freedom from religion, que é na França. Lá é freedom of religion. Você tem direito de pensar. Isso abre um espaço. E eu entendo, para quem foi moldado num ambiente onde essa realidade não faz parte do oxigênio a ser respirado, é muito difícil. Então, por exemplo, a gente tem dificuldade. Eu quero até publicamente, com sinceridade, dar os parabéns para você, porque é um dos poucos espaços que tem no Brasil de liberdade absoluta para falar de qualquer assunto, com qualquer pessoa. A gente pode trocar ideia aqui, enquanto que você tem hoje um monitoramento de qualquer coisa que tem que ser falado, passa pela censura de gente que defende a liberdade. Que liberdade? Hoje liberdade de falar o que eu quero ouvir. Então, aí a uma gente liberdade precisa... relativa. Total. Isso, inclusive, está entranhado na cultura política. Sim. Então, vai para o judiciário a liberdade relativa. Na cultura anglo-saxã, sobretudo norte-americana, a liberdade é um absoluto. Não se mexe. Por isso que nos Estados Unidos tem aqueles grupos de malucos lá, neonazistas. Tem os lados complicados Só disso. que aí, qual é o ponto? Você não suprime o debate. Você pode levar a questão da responsabilidade que você falou antes. A pessoa pode ser legalmente responsabilizada. O cara é antissemita. Beleza, vamos levar o cara à barra do tribunal. Mas você não suprime o debate. Ele pode até dizer, expressar suas ideias e defender, mas no momento que ele ameaçar alguém, ele é passivo de punição. E o Estado, nesse âmbito da liberdade, o Estado ele fica do lado do mais fraco. Ele protege o lado mais fraco. Então, mas o que vai acontecer? O pessoal tem que dar a mão à palmatória. 80%, 90% do progresso do mundo, no sentido científico, tecnológico que a gente tem, é construído no ambiente protestante e judaico. Exatamente. Porque existe uma coisa sagrada que é liberdade e valor de criatividade. Você não pode viver nesse processo de apenas repetir o que a autoridade falou. Entendeu? Inclusive, Vilela, até mesmo quando eu dou minhas aulas, o pessoal chega e fala, mas qual é a sua posição? Eu falei, não interessa bem minha posição. Não, mas você conhece, você leu tanto. Eu falei, mas e que se eu estiver errado? Não, mas como assim? Então, me diga o que você pensa. Não vou dizer. Porque, cara, você estude os argumentos, raciocine e pense por você mesmo. E chega à conclusão. Agora, se você depender de mim para dizer, olha, o Sayão é gente boa, então eu vou seguir o que ele falar, cara, você tá por fora. Eu sinto isso, a necessidade das pessoas tem de ter uma pessoa que elas confiam para validar alguma coisa e usa esse argumento com as outras pessoas. Não, é assim. Por quê? Porque o Sayão pensa assim. Então, pelo contrário, eu quero ter uma pessoa diferente para dialogar, para interagir com essa pessoa. Porque exatamente nessa efervescência, então, num certo sentido, veja, existe problema na tradição protestante por excesso de diversidade? Num certo sentido, sim. Mas não acho que a gente deve lutar por uniformidade. A gente pode ter uma unidade e, ao mesmo tempo, trabalhar de uma maneira que você não precisa ter uniformidade. Porque existem pontos importantes. Por exemplo, eu penso diferente do Franco em muitos aspectos. E outros a gente pensa de maneira semelhante. Agora, não é porque ele pensa diferente de mim em um aspecto X que eu falo, não, olha, o cara não concorda comigo, ele é horrível. Então dá para a gente conversar. E nesse sentido, sim, claro que tem coisas que, se o cara veio defender, se o cara for jihadista, não tem muito o que conversar com ele, né? Mas a gente precisa, uma sociedade que caminhe na direção de diálogo, de respeito, né? De conversa. Inclusive, eu acho que quando a pessoa baixa o nível para chutar o pau da barraca é porque o argumento acabou. Exato. Então você precisa aprender, senão não constrói uma sociedade famoso ad hominem, né? Só voltando um pouquinho aqui a questão da